Antes de qualquer coisa, vamos tentar entender o que é a ligação iônica ou eletrovalente, tá? Eu vou fazer com vocês aqui uma análise, tá? Para depois a gente ir para a definição. Imaginem vocês que eu tenho aqui o átomo de sódio, cujo número atômico é 11. Eu busquei esse número atômico na tabela. Então, vamos lembrar de novo, gente? O que é número atômico? É o número de prótons existentes no núcleo do átomo. Porém, toda vez que o átomo é neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons, tá? E eu quero pegar esse átomo de sódio e fazer a distribuição eletrônica dele. Entender como é que os elétrons estão distribuídos nos níveis. Seguimos a distribuição de Linus Pauling, que vocês conhecem. Quando vocês não sabem decor, vocês fazem aí num cantinho para seguir as flechinhas. Como eu tenho aqui na minha cabeça, vou fazer com vocês, ó. Número atômico 11, então eu vou distribuir 1s2, 2s2, 2p6, 3s, contem comigo. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 1, 11. Então, o que eu observo para o sódio? Que ele tem o primeiro nível com 2 elétrons, segundo nível com 8 e o terceiro nível com 1 elétron. Este é o nível de valência. 1 elétron. Ele gostaria de chegar à situação dos gases nobres. 8 no nível de valência. Tem duas opções. Ou arranja um jeitinho de tirar esse elétron e fica com o nível anterior como sendo o último, com 8, ou recebe mais 7 elétrons. Porém, essas transferências de elétrons envolvem energia. E átomo pensa igualzinho nós. Lei do mínimo esforço. O que é mais fácil? Perder um elétron ou receber mais 7? É claro que perder um elétron. Então, o sódio, que nós também já sabemos que ele é um metal do grupo 1, ele tem a tendência a doar este elétron para ficar com o nível anterior como sendo o seu nível de valência e adquirir a configuração de um gás nobre, tá? Agora, vamos pensar no cloro. O cloro tem número atômico 17. Ele é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, contem comigo. 2, 4, 10, 12, para 17 faltam 5. Então, o que a gente observa? 2 elétrons no primeiro nível, 8 no segundo e 7 no terceiro nível, que é o meu nível de valência. 7. Para 8 só falta 1. Então, qual a tendência do cloro? Receber mais um elétron, tá? Então, o que é que vai acontecer quando esses dois elementos se encontram? Sódio querendo doar um elétron, o cloro querendo receber. Para isto precisa trocas de energia. Porém, cloro tem energia de afinidade eletrônica alta, que ele pode liberar. E o sódio, para liberar um elétron, precisa receber energia de ionização. Então, é o que vai acontecer. Pessoal, eu vou desenhar aqui os níveis, mas só desta vez, tá? Para que a gente entenda, porque tem alguns alunos, que não sei se é o caso, tem dificuldade para entender por que um átomo torna-se cátion e por que ele se torna um ânion. Então, eu vou aproveitar a oportunidade para explicar isso a vocês. Ó, vejam bem. Vamos representar assim. Então, nós temos aqui o sódio, que tem 11 prótons, né? Vamos simbolizar isto como sendo o núcleo do sódio. E aí, nós temos o primeiro nível, com 2 elétrons. O segundo nível, com 8. E o terceiro nível, com um elétron só. Tá aqui.
Aqui nós temos o cloro. O cloro tem número atômico 17, portanto, no núcleo 17 prótons. E aí nós temos, primeiro nível, 2 elétrons. Segundo nível, 8. E o terceiro nível, 7. Então, quando esses átomos se aproximarem, um vai tomar conhecimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá. Os dois vão tomar conhecimento de que sódio quer doar, cloro quer receber, haverá aí trocas de energia. E nessas trocas de energia, então, nós teremos este elétron se transferindo para o cloro. Então, o que vai acontecer quando essa transferência ocorrer? Olha, quando essa transferência ocorrer, este átomo que tinha inicialmente 11 prótons e 11 elétrons, ele vai ter perdido um elétron. Então, se ele perder um elétron, ele passa a ter agora 10 elétrons. E, portanto, ele fica com uma carga positiva a mais. Enxergam isso? E aqui? O cloro recebeu um elétron, não é? Então, agora ele tem 17 prótons e ele tinha 17 elétrons. Mas ele recebeu mais um e ficou, na verdade, agora com 18 elétrons. Portanto, sódio tornou-se uma vez positivo, por ter um próton a mais, né? Entre aspas. E o cloro se tornou uma vez negativo, porque tem um elétron a mais, tá? Portanto, a partir dessa transferência, o nosso sódio tornou-se sódio uma vez positivo e, por isso, tornou-se um íon. E íon carregado positivamente é chamado de cátion. Então, cátion é quem doa elétron. E por doar elétron, fica com prótons a mais. Entenderam? E da mesma forma, eu vejo que o cloro tornou-se um íon com carga 1-. Quem tem carga negativa é o íon chamado ânion. Ficou 1- porque recebeu um elétron. Bom, só por ter havido essa transferência, já fiz a ligação iônica? Não. Houve essa transferência, formamos íons, e esses íons que estão com cargas opostas se sentirão atraídos eletrostaticamente. O que você lembra de força eletrostática? Força eletrostática é força elétrica, é força entre cargas. Então, aqui nós temos cargas opostas. E se as cargas são opostas, elas se atraem. Então, estes íons se sentirão atraídos e vão, então, ficar próximos. Não vão ter vínculo material. Não há nada em comum entre eles, apenas a atração. É essa estrutura, a partir do momento que ocorre a atração, que forma, então, a substância e forma, então, a ligação iônica, tá? Gente, esse fato aqui pode se repetir muitas vezes, tá? E, se repetindo muitas vezes, o que acontece? Esses íons vão se atraindo e vão formando um aglomerado. Então, pensem que eu sou um sódio que se tornou um cátion. Com certeza, vai ter um cloro ânion aqui do meu lado direito, um do lado esquerdo, um na frente, um atrás, um na minha cabeça, um nos meus pés. Ou seja, eu, por ser um cátion, vou atrair vários
ânions. E esses ânions, outros cátions. E esses cátions, outros ânions. Então, vai formando um aglomerado de íons, que forma, então, o que nós chamamos de retículo cristalino. E que, na verdade, quando a gente fala, por exemplo, de um sal, né? Porque sal é um composto iônico, a gente fala que tem grãozinhos. Esses grãozinhos que nós dizemos é o retículo cristalino. É esse aglomerado de íons. Ficou claro? Então, agora que eu te expliquei tudo isso, agora sim eu consigo definir ligação iônica. Olhem o que eu escrevi. Ligação iônica se caracteriza pela forte atração eletrostática entre íons de cargas opostas. Então, não basta formar os íons, é necessário que exista essa forte atração eletrostática. Mais um detalhe importante. Vocês viram que, para dar exemplo, eu falei de sódio, que é um metal, e o metal é muito eletropositivo, e falei de cloro, que é um não metal, e é muito eletronegativo. Então, quando que eu terei ligação iônica? Eu terei ligação iônica toda vez que eu estiver unindo elementos que têm uma grande diferença de eletronegatividade, tá? E, consequentemente, formando cargas, eu estou formando uma polaridade. Estou formando polos, né? Então, por isso que está escrito aqui, ó, os íons associados apresentam uma elevada diferença de eletronegatividade, o que torna essa ligação altamente polar. Ficou claro? Tá. Então, agora, vejam bem, faremos isso cada vez que aparecer um exercício na nossa frente? Imagine! Isso aqui é coisa que a gente fez lá no 9º ano para entender o processo. Vou apagar e nós vamos fazer exatamente o que deveríamos ter feito numa prova de segunda fase do nosso vestibular. Olha aqui, ó. Não há necessidade de se representar todo o átomo como eu fiz, tá? Convencionou-se que quando vamos fazer uma ligação iônica, a gente vai representar a camada de valência. E como que representaremos a camada de valência? Representaremos com os elétrons simbolizados por um pontinho, tá? Então, vejam bem, eu tenho aqui o sódio, que na camada de valência tem um elétron só. E eu já descobri que ele é louco para doar esse elétron. E aqui nós temos o cloro, que a gente sabe que tem na camada de valência 7 elétrons. Aí você vai perguntar, como? Posso pôr de qualquer jeito? Não. Eu já considero que você está indo para a segunda fase. Primeira fase nós já passamos, tá? Então, como que a gente vai colocar esses elétrons? Sempre aos pares, um par à direita, um par à esquerda, um par em cima, um par embaixo. Então, como ele tem 7 elétrons, eu vou colocar 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui e 1 aqui. E por que eu coloquei só um do lado esquerdo, né? Porque eu sei que vai haver essa doação aqui, ó. Pessoal, a gente fala que sódio doa um elétron e cloro recebe um elétron. Não é bem assim, não, tá? Não é uma doação. É uma venda. Porque o elétron vai, a energia vem. O elétron vem, a energia vai, tá? Então tem que haver essa troca, certo? E, portanto, isto tendo ocorrido, o que aconteceu com o sódio? Ele tornou-se uma vez positivo. Outra coisa importante, carga sempre simbolizamos desta forma, o número e o sinal atrás, tá? E o cloro ficou uma vez negativo. Nós sabemos que essa ligação aqui gera, na verdade, um aglomerado de íons, que é o retículo cristalino. Mas para representar a fórmula, basta uma unidade neutralizada. O que eu quero dizer com isso? Uma unidade onde a soma das cargas seja igual a zero. No caso, Na+ e Cl- já houve a neutralização, não é? Então, agora eu vou escrever a fórmula da substância. A fórmula da substância tem que ser escrita sem
as cargas, porque as cargas no total somam-se e dá zero, né? Então, veja bem, a substância que eu formei aqui é o NaCl, um grande amigo de vocês, né? Porque se vocês estivessem na sala e eu perguntasse, que exemplo vocês querem que eu faça de ligação iônica? Certeza, vocês iam me dizer NaCl, né? Então, quem é o NaCl? É o cloreto de sódio, não é? Sal de cozinha. Por que a gente come só esse sal, se todo sal é salgado, não é? Porque ele é um sal neutro. A origem dele é de uma base forte e de um ácido forte, tá? Então, ele não vai causar no nosso metabolismo nenhuma contraindicação, nenhum distúrbio, correto? A menos se eu comer demais, né? Então, vejam bem, agora volta aqui, ó. Pessoal, quais são as características, então, dessa ligação? Olha, ocorre através de transferência, e por favor, prestem atenção aqui, ó, transferência permanente de elétrons, tá? Uma vez o elétron se transferiu, não volta mais, ó. Sódio transferiu o elétron para o cloro, não tem retorno, tá? E para que isso aconteça, é necessário que eu use alguém que queira doar e alguém que queira receber. Então, no caso, a ligação iônica sempre acontece entre metal e ametal. Ou então entre metal e hidrogênio. Você me pergunta, mas por que o hidrogênio? Porque, gente, hidrogênio, ele está no grupo 1, mas ele só está no grupo 1 porque ele tem um único elétron. Ele não é um metal. Aliás, ele não é nem metal, nem ametal. Ele é um cara especial. Ele é um cara que tem um único elétron e se estabiliza com 2. Então, ele também pode receber um elétron. Por que ele se estabiliza com 2? Porque ele só tem o primeiro nível. Então, ele se estabiliza ganhando a configuração do hélio, que é o primeiro elemento da família dos gases nobres. Ficou claro isso na cabecinha de vocês? Tudo bem?